3/3/2016, relato de projeção em corpo mental. O procedimento é o de costume, né? Fui deitar 11 horas da noite, né? Primeiro teve todo aquele processo de saída do corpo para o corpo astral, foi muito rápido, né? Levei praticamente uns 15 segundos para sair. Eu estava deitando, quase que eu já estava saindo do corpo, um ruído muito alto, né? Que é a reverberação dos nossos chakras. O estalo aconteceu com muito eco e eu já estava flutuando sobre o meu corpo em corpo astral. A sensação de liberdade e de felicidade, eu agradeço a todo instante por isso. Eu me desloquei um pouco, né? Eu fiquei bem próximo do teto e nesse momento o meu corpo astral foi tomando a posição vertical, né? E eu senti a expansão dele, porque a minha intenção realmente era sair em corpo mental. E ele foi se expandindo a um ponto em que eu sentia dentro de mim, dentro do meu coração, né? Eu digo coração porque seria o nosso chakra cardíaco. Eu sentia uma condição de fraternidade, de amor, de benevolência, né? Extremamente grandes, né? Era como se eu pudesse, nesse momento, fazer qualquer coisa que eu desejasse para o bem, né? E aí um estalo com um silvo, né? Um silvo muito engraçado, que parece de um pássaro, e eu já estava fora do corpo astral, e aí nesse momento você perde o contato, né, com as coisas imediatas, né? O ambiente era um ambiente de luzes, de muita energia, com muita serenidade, linearidade, né? Eu percebi a presença de consciências que pareciam bolas de luz, né? E eu mesmo me sentia assim. E foi estabelecida uma comunicação que não dá para se explicar direito, né? Porque é uma comunicação a um nível de energias, luzes, onde você enxerga centenas de coisas ao mesmo tempo. É um estado de bem-aventurança, né? É uma coisa maravilhosa. Eu fiquei nesse estado mais ou menos por uns 3 minutos, né? E provavelmente isso representou pelo menos 1 hora no corpo físico, quando eu fui olhar o relógio. Eu sei que isso não é uma coisa que está vinculada uma à outra, porque você pode ficar ou em corpo astral ou em corpo mental um pequeno tempo e representar muito tempo no corpo físico, na parte física, mas como pode representar a mesma coisa, né? Ou até menos. Então não dá para se criar uma relação de tempo, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito a aprender, porque as velocidades dos veículos são diferentes e portanto, é uma outra situação, né? Eu voltei para o corpo, né? E aí fiz algumas anotações, aproveitei para continuar um trabalho que eu estou fazendo com relação a um livro, né? Bom, aí eu saí novamente às 2 horas da manhã, que eu sempre faço minhas assistências espirituais nesse horário, né? É um horário que eu convencionei. Esse horário eu cumpro sempre, mas muitas vezes eu faço assistências antes, né? Em outros horários. Sempre agradecido, porque para mim esse é o sentido da vida. Mas eu saí do corpo, né?
e agora eu vou continuar relatando, mas é uma projeção astral depois de eu ter realizado uma projeção em corpo mental. E quando eu saí para essa assistência espiritual, o meu corpo astral ele estava muito diferente do que normalmente ele fica, né? E eu senti ele mais... A energia era uma energia de expansão, né? Nada que seja místico, tudo tem uma explicação coerente, a gente só precisa aprender o que acontece, porque nós estamos falando de energia, né? E eu me sentia com uma expansão muito grande e muito leve. E eu comecei a flutuar como se fosse uma bolha de sabão, porque era essa sensação que dava, né? E saí para fazer assistência, né? A assistência foi realizada em um hospital e foi um trabalho feito por uma equipe, né? E foi uma assistência de desencarne, que eu vou relatá-la, né? No próximo vídeo, né? Como foi essa assistência de desencarne, para que fique bem claro. Mas foi um trabalho maravilhoso, sério, né? O trabalho de assistência de desencarne é algo que a gente precisa entender como funciona, para não achar que quando você consegue fazer isso, você é melhor ou é pior. Você apenas está trabalhando, porque esse é o sentido de tudo que a gente faz, né? Então é importante que a gente tenha essa noção. E fui lá, fiz o trabalho, retornei para o corpo, e esse retorno para o corpo, ele foi um retorno também com aquela sensação de bolha de sabão, né, onde eu estava muito expandido, muito leve, e eu fui entrando no corpo de uma forma normal, né? Fui me acoplando, fui sentindo até, tive uma sensação de corpo frio, né, quando eu entrei. Aí acordei fisicamente, me levantei, fiz as minhas anotações, né? E pronto, e aí já está resolvido. O bom de fazer essas anotações é que agora eu não faço elas tão detalhadas como eu fazia, eu faço para poder fazer os vídeos, né? E algumas anotações ficam guardadas para depois eu relembrar, porque nem sempre eu falo tudo o que aconteceu nos vídeos, porque eu sei que algumas pessoas podem não aceitar, né, ou questionar. E eu sei que é importante a gente ser muito correto, muito coerente, mas determinadas coisas que você faz no mundo espiritual, as pessoas vão falar assim, mas isso não é possível, ou isso é exaltação do ego, isso, entendeu? E não é nada disso não. Então, depois das anotações, eu finalizei, né? E estou relatando aqui hoje, agradecido. Eu vou fazer o relato da assistência de desencarne em um outro vídeo.